Olá, amigos do portal piauihoje.com. Estamos iniciando aqui mais um bate-papo com notícias. Eu, Luiz Brandão, e meu amigo jornalista e professor Roberto John. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Notícias boas aí? Tem os pontos, 26 pontos que o ministro Haddad colocou para o presidente para 2026, né, que já está encaminhando, mas agora vai ser a era da regulamentação. Você também ainda está naquela história do que o pessoal que foi para a posse do Donald Trump e não chegou nem perto, ficou de longe. Não, ficou lá num cercadinho longe. Ficou só no cercadinho, foi, Roberto? Foi Cercadinho não é coisa de... Cercadinho é coisa de gado, né? Não de... Um pouco isso. Ficaram de longe, né? Ficaram de longe. É, aí ficaram como? Na meio do frio danado. Frio, um monte. Tinha 4 etapas, uma mais próxima, mais uma outra, ficou na quarta, lá no meio da multidão. Impressionante como esse pessoal que tem um complexo de vira-lata foi lá puxar o saco dos americanos, puxar o saco do Donald Trump, né? O presidente que assumiu ontem. Aí o Donald Trump, a primeira declaração que diz é que vai deportar 200 mil brasileiros. A outra declaração que ele disse, e está na imprensa hoje, é que ele disse que não está nem aí para o Brasil e para a América Latina, que não precisa nem do Brasil e nem da América Latina para os Estados Unidos, não precisa. É bom ele ver a balança de pagamento, para ver o que é isso que ele está dizendo. Porque a balança comercial. Comercial, exatamente. Entre os dois países, porque hoje quem mais importa produtos primários é os Estados Unidos do Brasil. Então, manufaturados, o Brasil não está nem aí para os Estados Unidos. Aí tem China, tem Índia, tem várias outras coisas, que são os comércios hoje, mais de 60% do comércio brasileiro hoje é com a China. Então, isso não tem mais nenhum sentido, esse tipo de coisa. Impressionante como o novo presidente dos Estados Unidos, assume novamente o Donald Trump, continua com alguns vícios de antes, da época que perdeu a eleição por Joe Biden, né? E o vício de outras figuras da extrema-direita. As agências internacionais de checagem, ontem, publicaram várias matérias dizendo que no discurso de posse do presidente Donald Trump, ele fez várias afirmações que são falsas. Falsas e perspectivas também falsas. Quando ele coloca a questão do Panamá, o Panamá é um país soberano. O presidente já se declarou dizendo que Panamá é um país soberano e que não tem nada a ver, você já pagou o que tinha que pagar para os Estados Unidos quando ele fez o Canal do Panamá, e hoje, porque a China tem um porto, um comércio lá do outro lado, ele acha que agora... É porque há muita ignorância do Donald Trump, sabia? Com relação à política internacional. Ele é rico, mas é ignorante. É ignorante, ele não consegue compreender a geopolítica, não consegue compreender. E acha que está lidando com as empresas dele. E quando que isso não é verdade, as coisas estão mais embaixo. O Canadá foi a mesma coisa. Ele disse que incorporar o Canadá seria o 51º estado americano. A reação dos canadenses foi imediata e muito feroz do ponto de vista de reações contra, e que essa ideia de parece ficção, sabe? Do império querendo sair, aquela ficção de um império, de um intergaláctico, né? Que um vai invade o outro e que... Então, essa coisa é muito doida da cabeça dele, que achar que pode estar influenciando o mundo, né? Quando, na verdade, do ponto de vista comercial e econômico, você vai ver, daqui a 6 meses ele está fazendo tudo o que ele disse, porque os Estados Unidos não podem ficar isolados. Porque o que ele coloca é protecionismo, taxar produtos chineses em 60% e de outros países. Jogou um pouco por rumo dos BRICS. Agora, imagina ele taxar mais de 3 milhões e 200 mil pessoas no mundo. 3 bi e 200 milhões. 3 trilhões. Não, os habitantes do mundo são bilhões. 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. Sim, pois é. Então, é uma loucura do ponto de vista de um país que tenta vender produto, que pensa... Na verdade, a decadência americana é mais uma prova de que realmente... Isso é só coisa de falastrão. Acho que é de falastrão, que fala coisa do primeiro dia para criar aquele impacto, mas, na verdade, quando a realidade acontece e a coisa chega no... Quando o buraco é mais embaixo. É mais embaixo porque as coisas têm outros fundamentos. Valor econômico, né? Um jornal do Brasil, né? Um veículo de comunicação brasileiro do grupo Globo,
bota exatamente a frase, entre aspas, do presidente Donald Trump. Ele diz o seguinte, entre aspas, não, como é que ele fala aqui? Não precisamos deles, eles precisam de nós, diz Trump sobre o Brasil e a América Latina. Mas ele não qualifica isso. Essa é que é a questão desse povo da direita, de dizer uma palavra-chave e acha que isso está resolvido. O problema não é esse. O problema é que, juntando o Brasil com toda a América Latina, nós vamos para quase 800 milhões de pessoas, um mercado enorme que ele não vai perder, e também a matéria-prima que tem aqui. O Brasil exporta muitas coisas para os Estados Unidos. Mas como na balança de pagamento brasileiro nós estamos mudando o eixo para a China, a Índia e também África do Sul e os países árabes, ele está como eu dizia minha mãe, está roendo, né? Então não tem sentido, é mais falácia mesmo de discurso, não vai ter consequência. No Brasil é um país soberano, tem uma relação internacional multilateral. O presidente Lula já foi firme, disse, não, vou manter a minha relação. Minha relação como chefe de Estado. Pronto, acabou. Acabou. Então, não tem que ser submisso mesmo. A relação não é bilateral mais com os Estados Unidos, ele está tão atrasado nesse sentido que acho que o Brasil ainda está na era do Bolsonaro, que fez relação bilateral com os Estados Unidos. Não é, nós somos um país que fazemos relações multilaterais com vários países, países capitalistas, países comunistas, países socialistas, países... Então, isso é falácia, é besteira. Aí tem um episódio também lá na posse do Donald Trump, ontem, chamou muita atenção, que foi um gesto que a gente, todo mundo, a imprensa do mundo inteiro, atribuiu como sendo um gesto supremacista, de apologia ao nazismo, feito pelo hoje todo-poderoso Elon Musk, né? Fez um gesto lá, a lá Hitler. E também o Steve Bannon. E o Steve Bannon também, a mesma coisa. Então, eles defendem o partido... neonazista na Alemanha, né? Eles, inclusive, estão fazendo campanha pelo partido neonazista da Alemanha, com a ajuda, inclusive, do pessoal do Brasil. Alguns, né? Que tem esse espírito de vira-lata, né? Então, acho que é uma coisa muito, muito grotesca, né? Do ponto de vista de uma situação que o mundo repele, né? Veementemente a questão do nazismo e pessoas, figuras públicas que têm possibilidades de influência fazendo esse tipo de coisa. Enquanto que no mundo todo há uma repressão. Parece-me que um parlamentar já está entrando com a justiça com relação a isso, porque uma pessoa disse numa posse fazendo um gesto, e o gesto não tem como ele dizer que estava apontando para Marte. É muito característico. É bom que ele faça o foguete e ele vá o primeiro para voar para Marte e assim por diante. Mas essas figuras, elas são emblemáticas, elas passam de tempo em tempo e desaparecem, né? Esperamos que isso aconteça também com esse cidadão aí. Agora, Roberto, vamos tratar do que interessa realmente ao Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou o que se chamou de 25 prioridades econômicas do governo Lula para o ano de 2026. Nós estamos em 2025. Isso já é para... As 25 prioridades aqui são para o ano de 2026. Nós estamos em 2025. Sim. Isso tem a ver já com alguma coisa em relação à eleição do Lula, a reeleição? Tem, é natural que tenha. O presidente disse outro dia que o processo eleitoral já iniciou. No debate, na conversa que ele teve com os ministros, que chamou os ministros todos a gente chama assim no linguajar popular, na chincha, né? Na chincha. Então chamou todos e disse que não admitirá mais erro, não admitirá mais notícias que não sejam, informações do governo que não sejam muito bem consolidadas, explicadas, né, para a população, vide a questão do PIX, né? E ele chamou, e aí ele disse que a eleição, vamos dizer, o processo eleitoral já foi inaugurado, né? Ele falou por conta do papel da oposição de entrar duro numa questão político-eleitoral, né? E essa mensagem do ministro Haddad aponta também para a consolidação do arcabouço fiscal e todas as consequências que tem a partir da reforma tributária, né, que vai ser implantada aos poucos até 2033. E são várias etapas, algumas mais complexas, outras mais simples, que vai precisar só de regulamentação mais simples, mas tem algumas que têm repercussão profunda, né, na sociedade. Eu só lembrar aqui que ontem eu vi uma fala do presidente Lula dizendo que o governo não pode errar, não tem o direito de errar, porque o povo brasileiro não aceita erro.
dizer também, o presidente Lula também foi muito claro em dizer que a economia do Brasil vai bem e que o governo agora, em 2025, é o ano da colheita, referindo-se às propostas, às leis, os projetos que o governo conseguiu aprovar no Congresso Nacional. Então, estão fincadas as bases, quer dizer, foi semeada, né, as sementes estão no campo e agora o presidente Lula disse em alto e bom som que agora o ano de 2025 é o ano da colheita e que todos os ministros têm que falar a mesma linguagem, que é a linguagem em defesa da melhoria de condição de vida para o povo brasileiro. Roberto, agora vamos tratar diretamente dessas 25 prioridades econômicas do governo para 2026. Você anotou aí os principais pontos. Tem um ponto importante aí, Roberto, tem um ponto sobre esse quarto ponto aí da lista, que é a reforma sobre a renda com isenção para quem ganha até R$ 5.000 e a tributação sobre os milionários, né? Quer dizer, o governo prometeu que ia isentar o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E, ao mesmo tempo, vai taxar os ricos. O que tem provocado a reação da oposição é exatamente, eu não entendo como é que a oposição é contra se taxar os ricos e quer colocar toda a conta do Brasil na conta dos pobres. Na conta dos pobres. Isso é uma relação muito maluca do Brasil com relação à pobreza e os menos favorecidos. No mundo todo você tem um equilíbrio, um certo equilíbrio, principalmente nos países nórdicos, né, que as coisas mais, vamos dizer, tem um estado de bem-estar social, Noruega, Suécia, Suíça, e você tem uma situação mais clara com relação a banda entre mais pobres e mais ricos é muito menor. E taxar dos milionários, a lei vai ser regulamentada, quer queira ou não vai ter. Vai ter um debate, nós vamos ter quem vai defender, a gente quer ver no próximo ano quem vai defender não taxar ricos, porque aí a população vai sentir quem está a favor e quem está contra o povo brasileiro. Vai ser muito bom esse debate, porque aí desmascara quem é realmente que defende o povo brasileiro e quem não defende, que é contra e que quer manter a situação da disparidade entre os mais ricos e os mais pobres, né? Outra importante medida anunciada aí é a limitação dos super salários. Isso é importantíssimo. Nós temos situações em que teve no governo Bolsonaro os generais ganhando R$ 1 milhão no mês. Nós temos desembargadores, juízes e outros na área da aplicação dos aplicadores da lei, que é muito sério, porque você vai acumulando várias situações da legalidade a determinadas situações e você foge, né, do que tem como parâmetro de salário no Brasil. O razoável, alguém pode ganhar mais que o presidente? Alguém pode ganhar mais que o ministro supremo? Então, isso deveria ser regras. Mas termina que recebe muito mais, né? Muito mais. Você tem aqui no mesmo parlamento. No Piauí, eu tenho informação de que tem desembargador que recebeu mais de R$ 1 milhão, de reais em um mês. É uma coisa assim fora de qualquer parâmetro e dentro não só de racionalidade, mas também de moralidade mesmo. Um bando de penduricalho que tem criando a maior disfarçatez do mundo. Então, essa é uma questão importante, vai ter um debate muito forte com relação a isso, ver até que limite nós vamos ter a taxação a partir do super salário, né? E de como limitar isso por lei, que vai ter que regulamentar, né? A reforma tributária, a reforma dos militares, isso é importantíssimo. A reforma da Previdência dos militares. Porque a partir da... Porque o grupo político, quando chega ao poder, vai trazendo para si os benefícios da lei, do que eles vão aprovando. A ditadura militar fizeram tudo que podia favorecer, né? Agora, como você vê que a coisa não é tão simples, entra um presidente militar, volta novamente ao favorecimento da corporação, dos privilégios, né? Aí você viu uma enxurrada de militares, de coisa na máquina pública, sem a mínima competência. Mais de 8 mil cargos na esplanada do Ministério. E você viu que não deu certo, porque ele não tinha o manejo... que foram ocupados por militares na esplanada do Ministério. Ele não tinha o manejo com a coisa pública. Veja o caso do Pazuello, algo assim inexplicável, né? O ministro da Saúde sem ter a mínima noção do que estava fazendo, né? Porque ele não conhecia nem o SUS. Então é uma coisa muito... Porque o militar tem a sua própria previdência, o seu próprio sistema de saúde, né? Então ele entrou, não sabia o que era o SUS, quando soube os parâmetros do SUS, ficou
encantado, mas não sabia, como é que diz, lidar com aquilo ali. Então é uma coisa importantíssima chegar a essa questão. A conformidade tributária aduaneira é muito importante com relação à responsabilidade do contribuinte, mas também do devedor, quanto mais, porque no Deixa eu Brasil só tem voltar aqui muito um ponto isso. aqui, Roberto, que é importante esse ponto. A reforma da Previdência dos militares. A proposta não é diminuir salário, nem. Não, não. A proposta é aumentar a idade mínima para o militar se Vai aposentar. equiparar com os civis, Porque chegar um pouco isso. Olha, hoje os situação. civis, os homens, se aposentam com 65 anos. Os militares 40 com 50 anos. anos, é. Então, 30 anos de serviço, mais 20 de caserna, 50 anos de se aposenta. Se você pensar como se fosse um país que fosse beligerante, tivesse sempre possibilidade de mobilização das forças, etc. Mas você tem profissões que são insalubres também, que requer também um nível de tratamento que poderia até ser diferenciado, mas é preciso equalizar essa questão para se você não ter injustiça tanto do acesso como também da remuneração. O que fique claro é que a proposta, o que está aprovado, é que vai aumentar, não vai ter diminuição nem aumento de alíquota de contribuição previdenciária. É a questão da idade, né? A idade. E também tirar da Previdência os filhos que não tinham nada a ver, eles saem agora da... mas aí vai ter um prazo, né? Vai ter um prazo, vai ter aquelas pensões das filhas que não se casam para ficar recebendo um salário eternamente. É uma coisa esquisita, né? Só no Brasil, né? Só no Brasil. Agora, você tem essa outra coisa da conformidade tributária. No Brasil tinha muito esse problema, porque a questão da origem do destino, então tem toda uma situação aí que, se regularizar isso, nós vamos ter... Aqui no Nordeste, principalmente, vai ter benefício porque você tem um parâmetro, né? Quem compra lá no Sul, porque antes o tributo era cobrado lá, né? E aqui também. Era bitributação. Na verdade, não era na origem, era aqui no destino. Origem, não, pagava na origem e no destino. E no destino. Então, agora você vai ter mais um equilíbrio com relação a isso. Mas tem umas coisas interessantes nesses pontos que ele colocou também. Uma resolução do ponto de vista dos bancos, mas você vê que tem uns 3 ou 4 pontos que tem a ver com a questão financeira, bancária, né? Regularizar um pouco isso, tem muita diferença entre banco para banco, de empresa, e como tratar essas questões das operações de crédito. Consolidação legal, né, das infraestruturas do mercado financeiro. Porque se você pensar, o juro de cartão de crédito no Brasil é algo fora de qualquer parâmetro do mundo. Verdade. E a gente não entende por que o Estado não tem força para barrar esse tipo de coisa. O cartão de crédito e também o cheque especial. É um absurdo você pagar não sei quantos % anual no cartão de crédito. Essa é uma questão que leva ao empobrecimento de muita pessoa e as pessoas ficam desesperadas, né? Para pagar o cartão, Exatamente. As pessoas compram, porque os bancos vão lá e eles te oferecem. Tu chega 5, 6 cartões para ti, se você aí entrar, a pessoa não tem conhecimento. Pensa que tem dinheiro. A pessoa não tem conhecimento, não tem informação e pensa que pode gastar e que não vai cobrar. Eu acho que essa questão do mercado de crédito é bom tanto para o banco quanto para a população que usa o cartão de crédito e essa questão do crédito, que ele vai ver a questão da consignação do e-social, pagamentos eletrônicos, e aí eu acho que você vai ter mais garantias, né, para um lado e para o outro, né? A outra questão, essa regulamentação da econômica das Big Techs. Esse eu acho que é uma questão prioritária, não só do Brasil, como de todos os países. Eu acho que você viu ontem uma coisa impressionante. Os maiores representantes dessas Big Techs, dessa tecnologia, estavam lá na posse do Trump. Todos conservadores, de ultradireita. Era o Bannon, era o Elon Musk, e agora o Zuckerberg entra na história aí, estava um pouco quieto, mas agora ele viu, olha, estou perdendo espaço e vou também para pegar esse nicho. Então, é uma coisa muito séria que você tem que pensar em como regulamentar isso. O Brasil talvez tenha sido dos primeiros países que enfrentou isso de frente. Depois nós tivemos alguma repercussão na Europa, na União Europeia, de países que não pode realmente deixar e regulamentar a situação das Big Techs e de que você tem... Que aí entra a questão de fake news, entra a questão de várias de informações falsas, de movimentação, porque quando você pensa a estratégia
Elon Musk, é questão de segurança nacional, se você pensar. Você acha que ele vai colocar satélites em toda a Amazônia, em todas as coisas, quando ele faz umas provocações que, se você olhar nas entrelinhas, tem essa intenção, que é mais de geopolítica e também de segurança e de intervenção em países. Ele coloca, tem que estar atento, a China já atentou para isso e já criou sistemas de defesa para a relação que não vai aceitar determinado tipo de coisa nesse sentido. Conversão. Pedro, oi. Dá uma paradinha bem. Roberto, depois da regulamentação, né, econômica das Big Techs, nós temos aí também a questão da modernização do marco legal de preço de medicamentos. Essa é uma grande questão no Brasil, porque o Brasil talvez seja um dos únicos países do mundo que tenha o medicamento gratuito para as doenças crônicas, né? Mas se você vai normalmente no mercado de farmácias, a situação é muito difícil. Tem gente que chega, às vezes eu fico observando, a pessoa vai, não tem dinheiro e volta sem o medicamento porque não tem condições de comprar. É muito bom essa coisa, não é tão simples, porque a indústria farmacêutica ela é poderosíssima e tem os lobbies, né, que ela tem, mas é importante de você ter um marco que dê o parâmetro de o que aumenta, por que aumenta, etc. Né? Porque é uma coisa meio sem fundo, você não tem muita informação, é nebulosa. Só aumenta, né? O preço do remédio só aumenta, ninguém sabe por que aumentou. Acho que a outra coisa aqui que é importante aqui, o pé de meia. O pé de meia é algo assim e veio depois do pé de meia, nem colocaram aqui, mas veio já o outro da formação, né, dos professores na área da pedagogia, né? E aí ali mas as duas coisas... do pé de meia aí é interessante porque os alunos aí, permissão ao aluno que recebe o pé de meia é investir em poupança e títulos de Tesouro Nacional. Ou seja, ele pode receber aquele dinheiro, fazer uma poupança, né? E você tem essa sensibilidade do presidente Lula com relação ao social é importantíssima, e você vê que várias linhas que estão aqui estão dentro desse processo. Roberto, aí tem aí a modernização dos regimes de concessão das PPPs, né? Essa é uma questão que, quando começou, todo mundo, vai dar certo, está dando certo. O problema é que tem que ter parâmetros, né? Porque termina você tendo em público, passa a ser quase que doado, né? E depois não tem a fiscalização efetiva. É importantíssimo ter essa regulamentação e que a gente possa ter mais domínio, não sei como, de um certo controle social com relação a isso, do que significa esse tipo de concessões. O caso daqui do Piauí da SEASA, por exemplo, deu certo, mas porque foi muito bem construído. Mas tem outros que a coisa não é tão simples, não é tão simples. No Brasil, você vê um que não deu certo, a questão da privatização aqui no Piauí, da Cepisa. Não deu certo. Não deu certo. O maior, a Equatorial, hoje é a empresa campeã em reclamações dos consumidores. Não é só no Piauí, né? A concessão também da telefonia móvel. Acabou a telefonia fixa nas localidades e a telefonia móvel hoje é um problema muito sério também, campeã de reclamação do consumidor brasileiro. Essa questão do fundo do clima é importante, é mais difícil da regulamentação, mas para trazer recursos, né? Trazer recursos. E uma coisa interessante é a questão do mercado de carbono. Esse avançou no Brasil, né? Com governança e decreto regulamentador, porque não tem ainda a regulamentação. Vai ser agora. Ele está ocorrendo, né? Mas é uma área importantíssima de que alguns estados e alguns países, mas no Brasil, que nós temos muita floresta, é importantíssimo se ter uma regulamentação com relação a isso, porque os estados que emitem, né, a questão que compram, né, ou que vendem a questão do carbono, vão ter muito recurso fora do que é normal, do que é regular, né? Vão ocorrer novos leilões, aí o 19º ponto, novos leilões da Ecoinvest, né? Também é um avanço. Entra dentro dessa questão, né? A compra pública de conteúdo nacional, programa de desafios tecnológicos para a transformação ecológica. Tecnologia, está tudo dentro desse arcabouço geral. Você viu 3 medidas que têm a ver com a questão do clima, do meio ambiente. Meio ambiente, que entra por questão das energias renováveis e o ganho pela questão do crédito de carbono. E você vê que os pontos vão se alinhando um ao outro, se encaixando para poder não ficar
nenhum furo quando for implementar, né? Quando a norma estiver vigente. E aqui vem uma questão interessante que pouca gente estava ligando. O Brasil talvez seja um dos países de maior potencial nessa área da taxonomia, que é exatamente o registro, identificação de produtos naturais, seja biológicos ou sejam também fitogenético e também de zootecnia. Tem aí, olha, logo anterior tem aí, Roberto, a estruturação do Fundo Internacional de Floresta. Aí você está falando num ponto aí da taxonomia. Então, nós temos no Brasil a maior reserva de biodiversidade do mundo. Na Amazônia é o maior celeiro dessa... Isso aqui estava muito sério, porque estava havendo contrabando, estava havendo pessoas patenteando questões brasileiras de plantas, de fitogenética, plantas e patenteando lá fora. Esse é importantíssimo, a pessoa está vendo, é um nome meio esquisito, taxonomia, mas trata exatamente da classificação do ponto de vista da identificação desses produtos, sejam de animal, sejam vegetal, do ponto de vista da fitogenético e também da zootecnia, né? Então, ele classifica todos os organismos vivos, sejam de natureza animal ou vegetal. E o Brasil tem hoje, o Nordeste é cheio, às vezes você nem percebe que a Caatinga, o Cerrado, é um mundo de biodiversidade que precisa ser classificado. E é uma forma também de angariar recursos quando você tem esse tipo de coisa. Outro ponto que o governo está atacando aqui, já dando como certo, é a questão da inteligência artificial, né? Essa é uma questão... É um avanço tecnológico, política de atração de data center e marco legal da inteligência artificial. Também uma das 25 medidas. O ponto aqui, você percebe assim, política de atração de data center e marco legal. Quando nós falamos dos três grandes, né, detentores disso no mundo, né, a tendência das Big Tech, a tendência é se criar alternativas para não ficar refém desse tipo de gente, porque se ficar, nós vamos ter problema de segurança mundial do ponto de vista que esse povo não tem limite com relação a esse tipo de coisa. E agora, como eles não estão mais só na questão tecnológica, estão entrando para a política, isso pode ser um ativo do ponto de vista estratégico de segurança do mundo. Não só para o Brasil, no caso aqui para o Brasil, porque nós temos que ter essa regulamentação e ter alternativas, né, de ter essa possibilidade. E a inteligência artificial, ela chegou, tem que ver o marco para saber até onde ela vai, quais são as implicações sociais de comportamento, questão da juventude. Teve o avanço agora de tirar o celular em todo o Brasil, da sala de aula. Isso já é um avanço, é o início desse processo. E entra nessa questão. Não estou falando... Aí, inclusive, está ocorrendo no mundo inteiro. Não estou falando... Tirar o celular da sala de aula. Não estou falando exatamente de inteligência artificial, mas entra neste campo, porque o aluno... As crianças vão entrando, daqui a pouco estão refém de determinadas situações. O Plano Safra já é muito Agora, nesse Plano Safra, eu queria chamar a atenção para um ponto, Roberto. O Plano Safra e Renova Agro, né? Aprimoramento dos critérios de sustentabilidade. Por quê? Porque hoje o agro tem todo tipo de isenção, de benefício, de ajuda, né? Tem a política agrícola do governo, né? Incentivo. O Plano Safra, um monte de incentivo, mas a responsabilidade com o meio ambiente tem que ser chamada. Tem que ser. Eu acho que aqui é uma questão importantíssima dessa questão dos critérios de sustentabilidade. Se você vê alguns empreendimentos no Cerrado do Piauí, eles não respeitaram os 35% de área que tinha que preservar. Eles largaram o trator até no final. E, inclusive, alguns estão querendo invadir terras tradicionais para ficar como sua reserva legal. Isso tem que ser enfrentado. Pegar o que é preservado pela tradição, as comunidades tradicionais, eles querem incorporar indígenas, caboclos, etc. E eles entram no seu empreendimento, zeram tudo, largam o trator lá em cima no platô e agora querem incorporar as áreas dos baixões, que tem água, que tem buritis, que tem várias coisas, como suas reservas legais. Isso tem que ser, não pode ser aceito pelo governo, não pode ser aceito pelas instituições. Eu acho que é uma questão que tem que ser... Então, para concluir aqui, Roberto, esses 25 pontos, nosso tempo está esgotando aqui. Hoje nosso programa foi dedicado exatamente a essa questão mais
do plano do governo, das medidas do governo, né, para 2025. Tem outra coisa que conclui aí, concluir o mapa de investimento sustentável, né, na BIP, Plataforma de Investimento para a Transformação Ecológica no Brasil. Tem a ver com esse ponto Tem a ver anterior. com isso aqui, vez que o Piauí, inclusive, entra forte nisso aqui. Aliás, essas últimas itens que o governo vai tratar e vai enfrentar, o Piauí é privilegiado com relação ao que o governo atual, do governador Rafael, está fazendo, né, de realmente investir nessas questões. Então, são medidas proativas, são medidas em que pensa essa questão com seriedade enquanto Estado, enquanto nação. Roberto, eu queria aproveitar aqui o programa para registrar, lamentavelmente, a morte do médico João Antônio Pimentel e Valente. Ele é médico, tinha 36 anos, morreu de infarto na madrugada desta terça-feira. Morreu lá no Amazonas, né? O João Antônio, ele é filho do Antônio Santos Valente, que é o presidente da Associação Atlética do Banco do Brasil em Teresina, da ABB em Teresina. Então, também é irmão dos advogados Yuro Pimentel Valente, do Daniel Oliveira e do Ícaro Valente, né, que é escrivão da Polícia Civil. O Daniel, que é também advogado, e é nosso amigo, e nós estamos enviando aqui à família as nossas condolências, tá certo? Então, secretário do Meio Ambiente, né? O secretário do Meio Ambiente, Daniel Oliveira, é irmão do médico que faleceu. Rapaz jovem, viu, Roberto? Negócio de infarto é um negócio sério, né? Ontem o cientista disse aqui mais ou menos isso ocorre e os cuidados que tem que ter, né? Eu estou chamando a atenção também para que outra informação interessante, né? É que as chuvas, né? As chuvas transformaram a Serra da Capivara em espetáculo natural e está atraindo visitantes lá no sul do Piauí, lá em São Raimundo Nonato e Coronel José Dias. É um lugar muito bonito, eu conheço, portanto, essas matérias, essas informações estão no piauihoje.com. Nós estamos aqui concluindo mais um bate-papo com notícias e esperando ver vocês amanhã.